é o modelo do amplo acesso, ou seja, o sigilo é a exceção e o acesso à informação é a regra, e contribuição dos tribunais de contas em relação à Lei Complementar 131. E isso é transparência ativa. Isso é transparência ativa. Isso é organização das informações, como eu ia dizendo, é tratamento dos dados, transformando-os em informações, de tal forma que o cidadão possa exercer o controle social e, a partir daí, exercer a democracia substantiva no controle das políticas públicas. Essa, com certeza, é uma das possíveis atuações do Tribunal de Contas, uma atuação colaborativa com o Estado e com os municípios, de tal forma em que se pudesse estruturar efetivamente a transparência ativa. Bom, falando ainda de Tribunal de Contas, embora alguns tribunais, a exemplo do Tribunal de Contas da União, já tenha decidido de forma inversa, eu defendo que nas ações finais do Tribunal de Contas, ou seja, nas suas ações de controle, todos os atos de controle, que eles fiquem disponibilizados para o cidadão. O Tribunal de Contas nada mais é do que um controlador tal qual qualquer um de nós. A diferença é que o cidadão é um controlador social. O Tribunal de Contas é um controlador orgânico estatal. Não há mais nenhuma diferença em relação a isso. Por ser um controlador orgânico estatal, evidentemente que tem todo dever-poder, né, a possibilidade de imposição de multas, constituição de títulos, enfim. Mas, então, é perfeitamente possível ao cidadão, independentemente da fase do processo, solicitar informações sobre ações externas. Muito se discute se o relatório, por exemplo, de auditoria, deveria ser ou poderia ser disponibilizado. Claro que pode. Claro que pode. Pode, independentemente da decisão final do tribunal. Até porque o tribunal não é o único controlador orgânico estatal. É possível que aquelas informações, ou parte daquelas informações, sirvam a outros controladores orgânicos externos, a exemplo do Ministério Público, né? E outros. Então, assim, não vejo nenhuma impropriedade em se atender à solicitação do cidadão comum em ter acesso a esses documentos, inclusive os relatórios de fiscalização. E, evidentemente, sem prejuízo de, se essa representação não for provida ou coisa que o valha, sem prejuízo de atuações externas, como, por exemplo, o encaminhamento dessas informações para o Ministério Público ou outras unidades organizacionais competentes. Gente, o tempo realmente é muito curto, já estou recebendo a segunda plaquinha de vou encerrar, então eu agradeço e fico aqui à disposição para as perguntas. A gente realmente fica penalizado, né, em ter que limitar o tempo, mas eu queria agora passar a palavra à conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, que é conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e atual ouvidora-geral do Tribunal. Ela que é bacharel em Direito, formada pela Universidade Estadual do Piauí, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, mestrando em Direito Tributário Contemporâneo pela Universidade Católica de Brasília. Bom, inicialmente, agora que vai começar a contar meu tempo, hein? Bom, inicialmente, eu trouxe um pouquinho, eu sou ouvidora-geral aqui do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, e eu acho que tem uma interseção muito grande, uma articulação muito grande da ouvidoria com o SIC, com o Serviço de Informação ao Cidadão e a nossa Lei de Acesso à Informação, que está prestes, acabou de ser regulamentada aqui no Estado do Piauí e que está prestes a acontecer. E eu, assim, como ouvidora, eu tenho uma paixão muito grande e sei que normalmente as pessoas têm muita resistência, e dentro do tribunal também não foi diferente, tem uma resistência muito grande a tudo que é novo, mesmo que seja melhor, mas primeiro as pessoas pagam para ver se aquilo realmente vai funcionar e se aquilo é bom. Então, a ouvidoria, vou passar assim muito rapidamente, só porque eu não posso deixar de comentar um pouco.
E aí, na eficiência, não é como fazer e não o que fazer, é otimizar resultados, a eficácia, atingir o resultado esperado, fazer as coisas certas, com legalidade também, mas vendo principalmente a legitimidade e a economicidade. Quem ouviu ontem o ministro do Tribunal de Contas da União disse da dificuldade que é hoje o serviço público, de dentro da legalidade, dentro da existência dessa discricionariedade que existe hoje, você se fixar somente na legalidade. Eu estou falando nisso porque a ouvidoria tem uma participação muito importante em tudo isso. A ouvidoria, como instrumento de participação popular, modernização administrativa e aprimoramento institucional, é um suporte estratégico para os tribunais de contas do Estado. É uma caixa de ressonância dos tribunais de contas e de todos os órgãos onde ela existe. A partir dela, você pode muito bem aprimorar os seus serviços. Uma mudança no paradigma da supremacia da administração pública em face dos cidadãos. E, dentro disso, é que ficou muito clara a importância do cidadão. Ou seja, antes a supremacia da administração pública. Não, a administração pública está aqui, o cidadão está aqui. Hoje não, começa a se perceber. Nós, a administração pública como um todo, é um meio para se atingir o fim. E o fim é o cidadão. É o bem comum, é o interesse coletivo e é o cidadão. Então, daí um pouco a essa mudança de paradigma em função de tudo que está, de toda a transparência, da história da transparência no nosso país. Ouvidoria reativa e proativa, aqui também já está muito claro, eu acho que todos vocês dá para ver ali do que se trata. A criação da rede de ouvidorias públicas no Estado do Piauí é uma experiência nova que nós estamos implantando aqui no Estado, que está sendo parte disso, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal do Trabalho, Ouvidoria do Estado do Piauí, Ouvidoria Geral do Estado. Então, assim, essa rede de ouvidoria vai ser fundamental para que a gente mude realmente o paradigma, o conhecimento que a população tem a respeito das ouvidorias. Aqui o papel das ouvidorias, eu também não vou me deter especificamente, já que a nossa palestra é sobre lei de acesso à informação, a necessidade de aferir a efetividade social das práticas. O TCE, aqui no Estado do Piauí, ele está oxigenando a sua ouvidoria, está rearticulando essa tendência, que é uma tendência nacional, é uma tendência que os novos tempos impõem dentro de um processo coletivo de comprometimento. Existe já hoje um comprometimento muito grande, iniciado na gestão anterior do ex-presidente e agora continuado pelo nosso presidente atual e por todo o corpo do Tribunal de Contas, para oxigenar, para a partir daí nós realmente termos um posicionamento fundamental de participação social dentro do Tribunal de Contas e através dele, que é um órgão de controle externo, de todo o Estado do Piauí. Bom, agora essa informação. A história da transparência no nosso país, ela começou principalmente no ano de 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2003 com a criação da CGU, 2004 com o Portal da Transparência, 2007 com o SICONV, 2009 com a 131, que é a Lei da Transparência e Controle Social, que já foi colocada aqui também pelo nosso antecessor. Existem algumas críticas à Lei de Acesso à Informação. Eu tive a oportunidade de assistir no Mato Grosso uma palestra do Procurador-Geral da República e ele reclamava muito do artigo, dizia assim, olha, essa lei tem 40 aos 47 artigos. Só o artigo 21 fala da abertura. O artigo 23, ele tem 8 incisos falando exatamente das proibições de acesso. E aí eu tive a curiosidade de ver. Então, você vê, não se agrada a todos e existem aí, como também já foi falado, inúmeras dificuldades para a implementação e implementação dessa lei. Não é pacífico, nem tudo é pacífico do que está dito na lei. Mas eu não vejo, eu não tenho esse olhar. Eu não vejo que... Porque ele entende que está muito melhor tipificado as condições de não acesso, as condições de sigilo, que é secreto, que é ultrasecreto, que é reservado, do que o acesso. Mas o que não é ultrasecreto, o que não é secreto, o que não é reservado, tem que ser de domínio público. Uma adaptação que, claro, com inúmeros problemas que temos ainda, mas que valeu a pena e que aqui eu vou mostrar os avanços que a nível de Executivo Federal teve, sim. A valorização do controle de resultado das políticas públicas em detrimento do controle formal da legalidade, aí vem mais uma vez, o controle formal da legalidade. Nós não podemos, enquanto conselheiros, enquanto Ministério Público de Contas, enquanto auditores, funcionários de uma forma geral de tribunal, nos apegar, e mais do que nunca tenho consciência disso, tanto a lei em função dessa transição que está acontecendo no nosso país, em função da discricionariedade que hoje acontece no nosso país.
As imprecisões, a imprecisão das leis foi colocado muito bem também ontem pelo ministro do TCU, quando dizia que as